Agora vamos para a terceira notícia, que eu acho que é um pouco mais surpreendente a relação, que nem eu falei aqui, como a gente consegue transformar um problema de linguagem em um problema matemático. À primeira vista, todo mundo ia falar que isso não tem nada a ver com matemática, mas vocês vão ver que está relacionado, tem tudo a ver com matemática. Então eu vou aqui para vocês para a terceira notícia. A notícia do UOL é da agência France Press, né? Mas está sendo publicada aqui pelo UOL. Meta avança em seu projeto de tradutor de voz universal e automático. A Meta aqui é o Facebook, né? A Meta, dona do Facebook e Instagram, anunciou nesta quarta-feira que desenvolveu um sistema de tradução do taiwanês que não possui escrita padronizada, e falou que tem várias línguas que são assim, né, que não possuem uma escrita padronizada. Na primeira etapa do projeto, de uma ferramenta de tradução de voz automática e em tempo real para todos os idiomas. Essa tecnologia permite que aqueles que falam taiwanês conversem com pessoas que falam inglês, disse o grupo californiano em um comunicado à imprensa. O software não está pronto e nessa etapa só permite traduzir uma frase cada vez, mas é um primeiro passo para o futuro onde será possível a tradução simultânea de idiomas, disse a empresa. Mais de 30 milhões de pessoas falam taiwanês, segundo o Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Orientais de Paris. A Meta explicou que o idioma, também chamado de Hokkien taiwanês, não possui um sistema de escrita padrão, como mais de 40% das aproximadamente 7 mil línguas vivas no mundo, ou seja, 40% pelo menos, mais ou menos, né? Não possui um sistema de escrita padrão como a gente tem, por exemplo, na língua portuguesa. A inteligência artificial dedicada à tradução automática precisa de grandes quantidades de texto escrito para funcionar. Pesquisadores da IA da Meta enfrentam muitos obstáculos, desde a coleta de dados, o design do modelo e a avaliação dos resultados, observou o comunicado. Eles usaram o mandarim como língua intermediária para estabelecer correspondências e depois fazer com que o seu sistema traduzisse diretamente através da fala, sem passar pela palavra escrita. Então, o grupo americano planeja usar o seu sistema de tradução para o taiwanês dentro de seu futuro tradutor universal e disponibilizar o código informático para outros pesquisadores de IA, né, de inteligência artificial. O objetivo do projeto Universal Speech Translator, UST, da Meta é ajudar a quebra de barreiras e reunir as pessoas onde quer que estejam, inclusive no metaverso, acrescentou o comunicado. Então, à primeira vista, parece que não tem nada a ver, né, com as outras questões ali, né? Não tem nada a ver com a questão da linearidade, né? Não tem nada a ver com matemática à primeira vista. Talvez só com ciência, tecnologia, aqui no caso, né? Mas não foi por isso. Foi por ter a ver com matemática que eu trouxe isso aqui. Por quê? Eu já falei em um vídeo anterior que os tradutores começaram a melhorar, no caso o Google Tradutor, usando estatística, né? E esses processos de mineração de dados, que usa bastante estatística, eles evoluíram muito, né, com diversas técnicas. E já em 2013, um pessoal que trabalhava no Google fez uma publicação em que mostrou uma certa estrutura para poder fazer essas traduções entre línguas, que são bem interessantes, que na verdade ele transforma o campo semântico, né, o campo semântico de um determinado assunto em vetores. E aí, criando esses vetores, eles criam um que a gente chama de... Como é que é o nome? Espaços vetoriais. E aí, os espaços vetoriais, cada língua tem espaços vetoriais e que são semelhantes, né? E aí, o que precisa para fazer a tradução seria encontrar, através de um pequeno dicionário, encontrar a transformação linear entre esses dois espaços vetoriais. E aí que a gente relaciona lá com a primeira. Transformações lineares são tipos de operações, lá quando eu estou falando operações lineares. E ou seja, você transformando isso em vetores, espaços vetoriais, depois é tudo matemática. É tudo encontrar transformação linear e tudo. Você modela isso e você faz tudo através de matemática. Acho que mesmo quem estuda matemática, a não ser quem estuda mineração de dados, talvez já conheça, principalmente envolvendo coisas de linguagem aí, talvez já conheça isso.
Mas mesmo quem estuda matemática deve estar se perguntando como que isso é feito, né? Que tipo, não consegue ver como pode transformar problema de linguagem em um problema matemático. Então eu preparei um negocinho aqui para explicar melhor para vocês, tá? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Existem diversas formas, né, de conseguir fazer esse mapeamento. Eu vou dar um mais simples, não significa que seja necessariamente o mais eficaz, mas eu também não sei, eu não trabalho com isso, se ele é o mais eficaz ou não, mas é um dos que existem. Eu fiz aqui, concentre-se primeiro aqui na tabela que está aqui em cima, tá? A gente tem uma tabela aqui em cima que tem ali matemática, economia, youtuber, número e inscrito. Nessa tabela, a parte dali onde está matemática, economia e YouTube, eu vou chamar essa parte aí dos campos semânticos, que eu quero descobrir o campo semântico desses assuntos, matemática, economia e YouTube. As dimensões, ou seja, as palavras que aparecem nesse campo semântico, seriam ali número e inscrito. Eu só dei 2 exemplos aqui para ficar mais fácil, né? Porque a gente pode desenhar uns eixos coordenados, mas na matemática, espaços vetoriais, a gente tem de N dimensões, não só 3 dimensões também, né? Pode ter vários, e assim ter um monte de palavra que componha aquele campo semântico ali e a frequência de que apareça naquele campo semântico. No caso aqui eu dei um exemplo, ó, se você vê que matemática está relacionada aqui, número, aparece 2.000 vezes. Esses números são totalmente fantasiosos, né? Isso daqui eu inventei completamente, só para a gente citar um exemplo. Quer dizer que se eu tivesse textos, eu compilei vários textos de matemática e aí verifiquei quantas vezes aparece a palavra número, hipoteticamente, né? Apareceu ali um número 2.000 vezes. A mesma coisa com a economia. Eu compilei vários textos que falam sobre economia, apareceu a palavra número 1.000 vezes. E youtuber, né? A profissão aí de youtuber, eu compilei isso daí e apareceu só 500 vezes a palavra número. Lembrando que isso é fictício. E agora com a palavra inscrito. Dentro ali, falando dos textos de matemática, 500 vezes. Pode ser triângulo inscrito, né? Numa circunferência, coisas assim, né? Na economia, 750 vezes. Pode ser inscrição em programas sociais, inscrição em diversas coisas, né? Então eu botei aqui umas 750 vezes. E YouTube, essa disputa, querer sempre ter mais inscrito no canal, eu botei aqui que aparece mais vezes, né? 1.500. Com isso, eu posso... Você lembra quando vocês iam na escola e estudavam que o eixo X, olha para o gráfico ali do lado, né? Eixo X, eixo Y. Aqui agora, em vez de ser eixo X, eu botei eixo número. Em vez de ser eixo Y, eu botei eixo inscrito. E aí eu posso traçar os vetores, botar as coordenadas dos vetores. Na matemática era 2.000 no número e 500 no escrito. Então aqui, ó, no número eu fiz 2.000, no escrito eu fiz 500. Com esse tracejado aí rosa para conseguir desenhar o vetor ali matemática que está de meio lilás, né, a cor, né? Então eu tracei lá o vetor matemática. A mesma coisa foi feita para o vetor economia e a mesma coisa para o vetor YouTube. Então esses vetores seriam o campo semântico desses assuntos, né? Então, assunto matemática. Esse vetor representaria o campo semântico, porque teria, no caso se eu tivesse N dimensões, diversas palavras ali e a quantidade de vezes que isso aparece em cada uma dessas palavras. Quantidade de vezes que aparece dentro desse campo semântico aí. E aí, uma outra coisa é que com isso há uma forma também de relacionar o quão próximo são esses assuntos, esses campos semânticos um dos outros. Por exemplo, a gente pode usar aqui o ângulo entre eles e usar o cosseno para fazer essa medição. Aqui, claro, nesse é totalmente hipotético, não tem nada a ver com a realidade. Está dizendo, por exemplo, que a economia ela é muito mais próxima de matemática do que matemática de YouTube. Né? A economia estaria entre youtuber e matemática. Porque a gente pode ver que o ângulo entre matemática e economia é menor do que o ângulo entre matemática e YouTube aqui dos vetores. Tá? Então, isso por enquanto não tem nada a ver com tradução. Né? Eu só mapeei, né, dentro, por exemplo, da língua portuguesa, transformei isso num espaço vetorial. Né? E aí, o que tem a ver com a linguagem, com tradução, é que, segundo lá os funcionários lá do Google, eles disseram que esses campos, esses vetores, quando a gente vai para outra língua,
eles carregam uma semelhança, eles têm uma semelhança entre eles. Com essa semelhança, basta a gente encontrar a transformação linear que vai levar nesse outro espaço vetorial, dessa outra língua. E aí você vai cair ali nas palavras mais próximas e conseguir fazer a tradução cada vez mais precisa. Né? E como é que faz essa ligação, essa transformação linear? Descobre essa operação que vai transformar. Aí eles pegam dicionários das línguas, vê uma certa ligação entre essas traduções para poder fazer essa transformação geral. E com isso, quando a gente faz um modelo, podia ter inventado isso daí. Qualquer criança, na verdade, podia ter inventado isso daí, né? Criança que já estudou vetor, estudou essas coisas na escola, botava ali número escrito, apareceu, quantidade de vezes e tal, a palavra. A questão é que isso tem que funcionar. Quando a gente for fazer na prática, isso tem que mostrar algum resultado. E aí eu trouxe uma coisa interessante, que fazendo esse tipo de modelo, a gente tem aqui, se a gente usar operações básicas de vetores, a gente vai conseguir tirar resultados que na prática funcionam. E muito interessante, por sinal. Aqui eu botei para vocês, mulher, homem e rei. Tem 3 vetores. O vetor mulher é o lilás e o homem e rei são vetores verdes, que seriam os campos semânticos, né? Então eu tenho um determinado assunto, o assunto é mulher. Eu tenho lá inúmeras palavras, aqui eu botei só em 2 dimensões para facilitar, né? Até porque a gente não tem como desenhar em inúmeras dimensões, poderia ter feito em 3 dimensões, mas eu facilitar fazer em 2 dimensões. Inúmeras palavras é a quantidade de vezes que ocorrem essas palavras quando está se referindo a mulher. Então criei um campo semântico de mulher, criei aquele vetor ali. Também lembrando que isso aqui é hipotético também, né? Mas que na prática funciona, né? E aí a mesma coisa para homem, as palavras que relacionam a homem e tal, criei o campo semântico de homem ali, que é aquele outro vetor. E a mesma coisa para rei. Uma operação básica da matemática de vetores, ali da álgebra de vetores, ali, ou na geometria de vetores, é a adição ou subtração de vetores. Então, esquece um pouco de matemática. Se eu tenho rei, campo semântico de rei, se eu tiro tudo que está de rei, tudo que está relacionado a homem, eu tiro do campo semântico de rei e coloco tudo que está relacionado a mulher. Ou seja, vai manter o que no campo semântico de rei? Palavras de poder, reinado, mas tudo que refere-se a homem vai sair. E tudo que se refere-se a mulher vai colocar. Então o que eu imagino que vai ter? Reinado, poder e mulher, eu imagino que rainha, né? Então, na prática, se eu faço essa operação, rei menos homem, e soma esse resultado, esse campo semântico, no campo semântico mulher, teria que aparecer o resultado rainha. E é exatamente o que ocorre, né? Esses valores, óbvio, são aproximados, né? Então, aqui, para fazer a subtração de rei menos homem, como é que faz a subtração de vetores? A gente vai pegar, no caso eu quero botar o rei, eu boto lá o rei, normal. O menos homem, como é que eu faço? Eu tenho que pegar o vetor homem e botar no sentido oposto. Então, vai manter a mesma... Como é que se diz? A mesma inclinação, né? A mesma direção, mas com sentido oposto. Então, tá aqui esse vetor vermelho, ó, que você vê aqui em cima do homem, ele está simplesmente só ao contrário, né? Tá no sentido. E a gente coloca a origem desse no qual que a gente quer subtrair. Então eu coloquei a origem ali do menos homem na extremidade do rei. E qual é o resultado dessa operação? Eu vou pegar a origem do primeiro e ligar na extremidade do último que eu estou fazendo a operação. No caso aqui são só 2. Então ali no menos homem. E aí me deu aquele vetorzinho pequenininho ali verde que está ali, rei menos homem. E agora como é que eu faço a soma? É semelhante, eu só não preciso inverter o vetor. Então eu vou pegar esse vetor rei menos homem, vou somar com o vetor mulher. Vou colocar lá em cima agora do mulher. E aí fica mulher, eu coloco rei menos homem. E agora eu traço também da origem até a extremidade ali do último vetor, do vetor rei menos homem. E aí esse vetor, esse resultado seria o vetor rainha. Ou seja, teoricamente seria o vetor rainha. A operação matemática aqui, você vai ver rainha é igual a mulher mais rei menos homem, ela é exata. A operação dos vetores ela é exata.
Na prática, ela não é exatamente exata. Por isso eu botei aqui rainha, aproximadamente mulher mais rei menos homem. Então estaria aí os 4 vetores, 4 campos semânticos, né? Mulher, homem, rainha e rei. E isso daí, quando você vai ver na prática, ele dá mais ou menos isso. O campo semântico que fala de rainha, ele seria mais ou menos esse vetor que foi obtido sem estudar o campo semântico de rainha, apenas fazendo essa operação. Isso não é extremamente interessante? Você mostra que a matemática pode resolver problemas de linguagem. Você transforma problemas de linguagem em problemas matemáticos. E aí, nesse mesmo artigo lá de 2013 que os funcionários do Google apresentaram, eles deram um exemplo que esses campos semânticos, ou seja, esses espaços vetoriais, são muito semelhantes na prática. Então, eles pegaram dentro do grupo de animais, eles pegaram certos animais, montaram o campo semântico com diversas palavras, assim como a gente fez ali, montou, e depois eles fizeram certas projeções, rotacionaram ali só para ver, porque as relações entre os campos semânticos se mantiveram, né? Só fez as rotações para ficar mais igual para a gente conseguir visualizar. Eles fizeram isso no inglês e no espanhol. E olha aqui embaixo, olha a semelhança. Olha a semelhança que tem. Pode ver aqui, ó, o cavalo no inglês, no lado esquerdo, aqui o de vermelho é o inglês, do lado direito o espanhol, né? E eles representaram aqui no caso os vetores com essas bolinhas, né? Seria só a extremidade dos vetores, né? Para ficar mais fácil de visualizar, não ficar um monte desses riscos ali. Então aqui eu tenho o cavalo, do outro lado eu tenho o caballo, né? Que é horse, né? Horse em inglês. Pode ver que está mais ou menos igual. Quando eu vejo a vaca, também está mais ou menos igual ao dos lados. No inglês está um pouquinho mais para baixo, mas está mais ou menos igual. Cachorro também, ó, próximo. Coelho. Porco também próximo. Gato parece a mesma coisa até, né? Tem uma diferença, mas é mínima ali de gato, cat, né? Com esses campos semânticos. Então é aí que estaria o trabalho. Se eu sei o campo semântico de uma língua e tem um dicionário que possa tentar construir uma transformação linear, aí é batata. Você aplica a transformação linear, você consegue descobrir do outro lado. É por isso que é óbvio, não é igualzinho. Às vezes a gente vê erros na tradução, né? Mas ele é próximo, então ele consegue pegar ali mais ou menos as palavras que estão relacionadas àquele campo semântico e aí ele consegue escolher, né? Porque a grande dificuldade, né, de um tradutor é que eles não têm a noção, como a gente, de sentido, que a gente sabe manga de camisa e manga da fruta de comer. Então, quando eu tenho um campo semântico ali dentro, ele vai saber que vai ter que ter determinado assunto, aquelas palavras todas, essa manga que está se referindo ali, não é a mesma manga que está dentro, por exemplo, que tá manga que está falando de frutas ou agricultura, alguma coisa tipo alimentação, não é a mesma manga que está dentro quando está falando de roupas, camisas, moda, coisas do tipo, né? Então ele vai saber escolher naquela outra língua qual é a palavra que tem que ser usada, né?